Bom, bem-vindo a todos. Nessa aula, nós estaremos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Adultos e o assunto que nós estaremos tratando está relacionado no livro de Ezequiel. Nós estaremos vendo sobre o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, Ezequiel como atalaia e a sua responsabilidade como profeta. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estaremos agora iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica CPAD, Lição Adultos. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. E estaremos aí dando início a esse trimestre com a primeira lição e estaremos iniciando nesse trimestre que o tema da revista é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Que é interessante que nós vamos estudar o livro de Ezequiel, algumas partes do livro, e na primeira lição nós estaremos trabalhando aí a questão do profeta Ezequiel como atalaia de Deus. Eu já queria ler o texto áureo dessa lição, que diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21 e o versículo 27. Os objetivos a ser alcançados nesta lição são apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel, explicar a expressão atalaia e conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Introdução. O livro de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da Igreja de Cristo, dentre eles a soberania de Deus na vida de pessoas e nações se destacam, bem como a responsabilidade humana. Esse ponto alto do livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua a respeito do nosso relacionamento com Deus. Então, como foi proposto, o primeiro tópico tem como função, como base, nós trabalhamos a estrutura do livro. E é interessante a gente partir desse princípio. Às vezes as pessoas não entendem o que era a estrutura do livro. A própria divisão na revista, no primeiro tópico, ele diz assim: o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das escrituras e pode ser dividido em três partes principais. Então, na primeira parte, ele vai falar qual é boa parte, ou seja, qual é o gênero literário que um dos gêneros literários que o profeta usa. É um gênero literário apocalíptico. Então é muito comum no livro de Ezequiel a gente ver cenas que mostram um final, visões espirituais do profeta Ezequiel, e aí ele vai ser dividido, como proposto na revista, em três partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 24, a segunda parte do capítulo 25 e 32, e a terceira do capítulo 33 e 48. Eu, para poder ajudar um pouco mais, e já vou mostrar algumas obras interessantes e proveitosas para a gente usar como base de pesquisa. Eu sei que muitos irmãos nos seus slides colocam bastante conteúdo. Eu acredito que aqui a ideia é a gente dar um mapa para a pessoa ela pesquisar o assunto que ela vai estudar. Então a gente tem aqui como um objetivo somente passar por cima mesmo, dar uma base preliminar para a pessoa ela mesma pesquisar. Então um esboço muito simples, e já eu vou mostrar de onde, qual livro que eu estou citando aqui,
falando um pouco sobre o livro de Ezequiel. Então, Ezequiel, o esboço de Ezequiel. Tema, a destruição de Jerusalém quando a glória se afasta e a restauração quando a glória volta. Uma outra, aí entrando aí na primeira parte, afastamento da glória e a destruição de Jerusalém, que está do capítulo 1 até o capítulo 32. E aí dentro disso eu só vou dar alguns subtítulos, mas no livro você tem muito mais tratado, você vai ter outros subtítulos, 1, 2, 3, conforme vai sendo o assunto tratado naquele capítulo. Então, a profecia da missão de Ezequiel. B, retratando da desolação de Jerusalém, afastamento da glória do templo, apresentação da rebelião de Judá e profecias contra os vizinhos de Judá. Aí tem um segundo, 2, a volta da glória e a restauração de Jerusalém, no capítulo 33 até o 48. Aí você tem letra A, letra B, o processo profético da restauração de Israel, capítulo 33 e 39, e a glória sacerdotal da restauração de Jerusalém. Então isso é muito comum em livros como que esse aqui ele trabalha na questão da conheça melhor o Antigo Testamento, um guia com esboços e gráficos explicativos dos primeiros 39 livros da Bíblia. Depois a gente vai estar mostrando aí na tela esse livro, tá? Um livro básico, muito interessante, que é do Stalin Ellison, uma referência. Então a gente vai ver que dentro do livro ele vai ter muito mais divisões que melhora a pesquisa no livro ou num assunto que a pessoa quer tratar. Outro livro, um livro muito conhecido também, que é esse daqui, que é um livro que a história de Israel no Antigo Testamento, também dá muito contexto histórico, ele trabalha muito a questão de divisões do livro e também é um outro material de pesquisa muito bom. Esse daqui, esses dois livros que eu mostrei é da editora Vida. Esse livro aqui é um livro muito bom também, A Teologia do Antigo Testamento, do Roy Zock, um livro da CPAD. Também vai trabalhar nessas questões da estrutura do livro. Então ele vai fazer... A estrutura do livro não é nada mais do que o esboço do livro, é esboçar o livro e trabalhar o tema. Então isso vai depender muito de autor, mas na pesquisa os irmãos vão perceber que não é diferente, não muda muito a temática. E Bíblias de Estudos, essa no caso é a Bíblia de Estudo NVT, mas Bíblias de Estudo Pentecostal, NVI, Aplicação Pessoal, todas as Bíblias de Estudo, ela vai trazer um esboço, ela vai trazer uma estrutura do livro. E aí vai muito da proposta da pessoa que está comentando aquele livro, mas não vai fugir muito. Principalmente na questão do primeiro capítulo. O primeiro capítulo sempre eles vão dar muita ênfase na visão de Ezequiel. E lembrando, o livro de Ezequiel é um livro muito difícil, não é um livro fácil de entender. Então tem pontos que a gente entende, mas principalmente as visões de Ezequiel. Então são ferramentas muito preciosas aí na pesquisa bíblica. Então, nessa primeira parte a gente já faz aí a estrutura do livro e aí eu deixo para os irmãos, professores de escola bíblicas para que possam pesquisar. Hoje é muito acessível, então eu não coloquei aqui, mas no final dos slides vai estar o Manual Bíblico de Harlem, um livro barato, então um livro caro que também ele dá um subsídio muito bom aí, conteúdo muito bom para a pesquisa. Então a síntese do tópico 1, o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, capítulo 1 a 24, segundo, capítulos 25 e 32 e terceiro, capítulo 33 e 48. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, vamos fazer leitura anual da Bíblia. Então, a gente começa a ler alguns capítulos e a gente tem que ter na mente, tem que ser bem consciente de que ali a Bíblia ela não foi dividida por capítulos. Então a gente tem que entender onde começa o assunto e onde termina o assunto.
Então, quando a gente trabalha e estuda nessa perspectiva, a gente, o melhoramento, a gente tem um melhor conhecimento daquilo que a gente está lendo. Então, onde começou o parágrafo e onde terminou, onde começou a ideia do profeta. Uma coisa que a gente vai ver nas visões aí do Ezequiel. A visão do Ezequiel começa, ele tem uma primeira parte, onde ele é o chamado dele, e a gente vai ver a segunda parte, que é do capítulo 8 até o capítulo 12, se não me falha a memória, que você vai ver como Ezequiel tivesse. é, Deus pega Ezequiel, Ezequiel está no cativeiro, Deus leva Ezequiel em espírito para Jerusalém, e ali ele vai ver o templo, ele vai ver tudo que está sendo feito de profanação dentro do templo. Então Deus pega ele desde o cativeiro lá em Babilônia e leva ele para Jerusalém. Então você vai ter aí 4 ou 5 capítulos trabalhando essa temática. Então, se a gente lê só o capítulo, a gente não entende o pensamento do escritor, o que ele está querendo passar ali. Então, por isso que a questão das divisões ou a estrutura do livro, ela ajuda muito para que a gente absorva melhor o conteúdo do que está sendo tratado biblicamente, teologicamente falando. E o tópico 2 ele vai falar sobre o profeta, né? O profeta Ezequiel. Seu nome hebraico é Ezequiel, que é fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Então, tudo que nós sabemos sobre Ezequiel está no livro de Ezequiel. Tudo que a gente pode aprender sobre o profeta Ezequiel está no próprio livro que leva o seu nome. E interessante que, pegando ainda a parte do tópico 1, quando a gente olha, vamos pensar agora falando do profeta. Quem ele é? Ele é um sacerdote, ele vem de uma família sacerdotal, então ele já tem toda uma tradição, só que o que está acontecendo historicamente falando? Historicamente falando, Ezequiel está no cativeiro, ele está no meio dos cativos, então isso inicia quando ele tem 30 anos de idade, tá? O próprio primeiro capítulo vai dizer, no 30º ano. Muitos vão falar que ele está falando da idade dele, que é quando se iniciava a vida sacerdotal, vamos dizer assim, a profissão de um sacerdote, quando ele começava a ministrar, a trabalhar no templo. E o que está acontecendo aqui? Ele não vai poder iniciar o seu ministério, porque o contexto político ele está sendo levado em cativeiro para a Babilônia. Então, toda a administração no templo ela vai se cessar. E aí, dependendo a gente tem o primeiro ano e o segundo ano. São as duas visões aí que ele vai ter. Então, na sua primeira visão, quando ele está recebendo o seu chamado, ele está cativo, ele está em Babilônia. Então, logo a sua função como sacerdote ela não vai ter nenhuma, como vou dizer, não vai ter nenhuma finalidade, ele não vai conseguir, que aí a gente já entra na questão do segundo subtópico, que é a procedência dele. Uma outra coisa interessante que é essa questão no contexto religioso. Então, o país está sem rei, ele está sem rei, sem país e está sem o templo. Então, logo toda a condição espiritual do povo, ela vai ter que ser agora administrada por meio dos profetas. Então, o profeta Ezequiel, o nome dele já mostra como seria o chamado dele, fortalecido por Deus. Por quê? É interessante isso. Porque uma coisa que Deus vai dizer para ele é que ele será enviado para um povo rebelde. Então, o próprio nome dele mostra essa característica. E a questão dele ser de uma família sacerdotal, ou seja, sua procedência, isso também é muito bom porque a gente vai entender como que muitas vezes quando o profeta Ezequiel ele trabalha a questão das leis, você vê que ele é muito preciso. Uma outra coisa também
talvez não dê tempo. O interessante do livro de Ezequiel é o próprio Ezequiel, ele é muito preciso das datas. Isso ajuda demais também em a gente se situar historicamente ali no período. Então, ele é um homem chamado por Deus, a sua procedência, ele é de uma família sacerdotal e ele foi levado cativo para a Babilônia no ano de 597, quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim, do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Então esse é o contexto histórico do profeta Ezequiel. Então, síntese do tópico. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Então, quando Ezequiel está sendo levado ao cativeiro, Daniel já está no cativeiro, já está em Babilônia, já está trabalhando na corte. Possivelmente ele foi a pessoa que acolheu esses cativos que estão vindo agora juntamente com o profeta Ezequiel. Então esse é o contexto histórico. A gente então só dando mais subsídio, Daniel, Jeremias e o próprio Ezequiel são contemporâneos, estão mesmo na mesma época aí, historicamente falando. Sobre o Atalaia. Então a gente viu ele como um profeta, vindo da casta ou da família sacerdotal, mas agora ele vai ser um Atalaia. A função do Atalaia é descrita bem em 2 Samuel, capítulo 18, 24, do versículo 24 até o versículo 27, e 2 Reis 9, 17 e 20. É uma palavra, ele faz uma palavra feminina de origem árabe, at-talat, lugar alto. Então a ideia do Atalaia é aquela pessoa que está observando, no caso a cidade, e qualquer sinal de perigo ele tinha que alertar as pessoas desse iminente perigo que estaria acontecendo. Então ele seria até na torre de vigia, estaria vigiando a situação e logo ele iria alertar. Então a ideia é essa. Quando Deus vai chamar o Atalaia, no caso o profeta Ezequiel, Deus, aqui na revista, assim, Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuaria na sua rebelião. Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Assim Ezequiel foi constituído por Deus Atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Então, o Jeremias, no seu livro, ele já profetizava acerca do cativeiro. Foi muito hostilizado, né? Jeremias foi muito hostilizado dentro do território de Jerusalém, de Israel. E agora, qual é a função do profeta Ezequiel? É levar essa mensagem de que eles iriam ficar no cativeiro e que é uma mensagem muito dura para quem está lá, mas o povo ainda está rebelde. Porque ao mesmo tempo que quando Ezequiel estava no cativeiro, em Jerusalém, estavam se levantando profetas dizendo que o cativeiro só ia durar 2 anos, que Deus ia quebrar o jugo do rei de Babilônia. E agora, Jeremias já tinha profetizado que isso não iria acontecer, mas agora ele está falando com um punhado de pessoas que está ali no cativeiro. E aí a gente vai vendo que as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim, quando as pessoas chegam numa situação difícil, elas reconhecem a situação. Biblicamente falando aqui, a gente vê que nem sempre isso realmente acontece. A gente vê que as pessoas podem chegar num nível, no caso aqui do contexto bíblico, de escravidão, de se tornar escravo, de perder a sua nacionalidade, de perder todo o seu contexto religioso, a sua religiosidade, ficar longe das suas famílias, e ainda assim essa pessoa pode continuar sendo rebelde ainda. Então, qual é a função do Atalaia Ezequiel? Era ministrar, era levar a palavra de Deus para essas pessoas e dizer para elas que essa situação não iria mudar. Ela ia continuar e ia se prolongar por um longo período. Então a função do Atalaia é estar nessa situação, no lugar observando, e ele teria que, no primeiro momento aqui, Ezequiel, ele teria que denunciar a rebelião do povo no cativeiro. Então a síntese do tópico é: Atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o Atalaia de Deus. Então ele era a pessoa que estava recebendo a mensagem de Deus,
né? Ele foi chamado por Deus, foi comissionado para Deus com este propósito. E qual que era a finalidade? Era mostrar a situação do povo. E é interessante, porque o chamado dele é um chamado extraordinário, a visão que ele vai ter, e eu acabei até passando um pouco rápido. O primeiro capítulo é um capítulo que chama muita atenção da gente, né? A forma como o profeta, que não é muito diferente do como o próprio Isaías é chamado, o próprio profeta, o próprio Moisés é chamado. Então essa teofania, né? Essa manifestação de Deus. Então ele é chamado disso, uma é uma visão muito difícil de entender. Os querubins, a questão dos números 4, que está relacionado à questão da terra, essa questão que muitos comentaristas vai dizer que é uma carruagem de fogo, tá? Uma visão da carruagem do trono de Deus. Como é que eu vou tentar explicar isso? Hoje, quando se vai fazer uma representação da visão de Daniel, pense 4 anjos. Vou tentar explicar. Pense uma mesa quadrada transparente, só a parte de cima transparente. Então, imagine os 4 anjos com a mão, eles com as mãos nesse vidro, que ele vai falar que ela é transparente. Então, você tem esses 4 anjos nos 4 cantos, e esses anjos têm 4 asas, esses anjos têm 4 rostos, e esses rostos são rostos de homem e animais, e o número 4 relacionado aos animais é uma evidente, mostrando a totalidade da criação. A questão dos anjos, aí a gente vai ver que acima dessa, vamos dizer assim, dessa base, que seria uma mesa transparente, ele vai ver um trono brilhante, que seria a manifestação do Todo-Poderoso. Aí você pode colocar o que ele está falando, a totalidade da criação. Ele está falando da manifestação da glória de Deus. Então, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a soberania de Deus. Então, essa primeira visão vai mostrar tudo isso daí. Então, Deus está chamando o seu atalaia, aquela pessoa que está recebendo, primeiro, no chamado dele, ele já é comissionado por Deus, ele vê a glória de Deus, e isso dá convicção para Ezequiel que ele não está sendo chamado por qualquer pessoa. Depois ele está em Babilônia, no rio Quebar, e ele estando no rio Quebar, um ano depois dessa primeira visão, um ano depois que ele teve a visão, acho que ele estava se recuperando da primeira visão que ele teve, Deus vai pegar em espírito ele, vai levar ele para Jerusalém, porque no momento que Ezequiel está no cativeiro, o templo ainda não tinha sido destruído. Então, volta lá, ele em espírito, mostra para Ezequiel toda a abominação que estava sendo feita dentro do templo, mostra a condição espiritual do povo, e Deus vai mostrar para ele que a queda de Jerusalém e do templo é assim, inevitável. E o profeta Ezequiel vai ver a glória de Deus se distanciando do templo. Então, com todo esse grau de revelação que Ezequiel tem, ele é autenticamente um atalaia. Ele é um homem chamado por Deus que tem que, no primeiro momento, denunciar toda a rebeldia do povo, dizer por que o povo está no cativeiro. Então a gente vai entender a função de um atalaia de Deus, uma pessoa chamada por Deus, comissionada por Deus e revestido do poder de Deus para comunicar, no caso aqui Ezequiel, o povo de Israel. E aqui a gente entramos na aplicação da nossa aula. O tópico 4 ele é um tópico onde nós vamos aplicar toda essa ideia do chamado de Ezequiel, e no caso ele tinha uma responsabilidade. Nos primeiros capítulos Deus vai falar, você vai ficar calado e você só vai dizer, começar a falar quando eu te mandar. Então ele não era para ele falar qualquer coisa, o que ele quisesse da cabeça dele. A mensagem que ele ia comunicar era a mensagem que Deus ia dizer para ele o que ele tinha que dizer, falar. Uma coisa interessante, a gente vai ver aí no decorrer do trimestre, como que
Ezequiel era uma pessoa extraordinária na questão das alegorias. Então ele tinha tanta a questão da mensagem, por ser um sacerdote, então a gente vê que ele tinha um domínio muito bom da questão da linguagem e ele conseguia fazer as alegorias para explicar a sua mensagem. Então no tópico 4 aqui é falar a responsabilidade do cristão, e aí tem como base o versículo 18. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Então, duas responsabilidades. Primeiro, anunciar, falar o evangelho. E permanecer santo. Permanecer íntegro. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. E aqui é interessante que muitas vezes nós, como igreja, temos perdido essa noção de responsabilidade. Muitas vezes nós vemos pessoas, amigos, pessoas que estão em nossa volta, que abraçaram todo o que hoje a cultura contemporânea tem endossado, com seus hábitos, costumes, questões éticas e morais, e nós vemos as pessoas praticando tais atos e a gente muitas vezes se cala. E a gente não pensa na responsabilidade, que nós temos que denunciar isso. É evidente que temos que fazer isso com amor, mas a gente, como atalaia de Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus, nós temos essa responsabilidade de mostrar, de falar para o ímpio que ele está no caminho errado. Então a gente tem essa responsabilidade, da mesma forma que Deus cobrou Ezequiel sobre a responsabilidade de ele denunciar, de ele dizer a mensagem de Deus, nós também temos essa responsabilidade. E a outra, é claro, a responsabilidade nossa de estar em um mundo caído e continuar vivendo uma vida íntegra na questão moral, ética e na questão da nossa espiritualidade. 2. A responsabilidade do ímpio. Então a gente vê que tem o cristão tem uma responsabilidade, e a sua responsabilidade é dupla, de proclamar o evangelho e de se manter íntegro. Mas o ímpio também tem a responsabilidade, versículo 19 e 27. Quando anunciarmos o evangelho e o pecador rejeitar a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Atos 18, 6, 20, 26 e 27. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Aqui uma coisa interessante para nós aprendermos. Primeiro ponto. Qual é a nossa responsabilidade? Viver o evangelho e proclamar o evangelho. A segunda, a partir do momento que eu disse para o ímpio, eu mostrei para ele o seu erro, cabe a ele agora tomar a sua decisão. E aí, quem vai fazer isso? A gente sabe que quem convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu já fiz a minha parte. A minha parte eu anunciei o evangelho. Eu mostrei assim, você está numa condição errada, você está no erro. Existe um melhor caminho. Eu apresentei Jesus. Então agora a responsabilidade passa a ser do ímpio. Ele agora, com esse conhecimento, ele tem agora capacidades em Cristo para tomar uma decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador ou continuar na sua vida ímpia. Então, na minha parte, como nós assim, ou nós como os atalaia de Deus, não seremos cobrados por Deus, porque nós não denunciamos isso. Um ponto interessante. Então, essa pessoa, ele vai ser cobrado por aquilo que ele rejeitou. Então, se ele ouviu, ok. O próprio profeta, no livro de Ezequiel, versículo 27, vai dizer, se ele não ouviu, tudo bem. Então, a responsabilidade é dele. Então, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho. Lucas 15, 4, 6. Aí a gente tem aqui uma questão da igreja, do contexto da igreja. Então, quando nós vemos um irmão nosso que está se desviando do caminho, que está tomando um posicionamento errado, que está numa conduta moral que não condiz com a palavra de Deus, cabe a nós também alertar o justo que ele
não venha se desviar. Ou seja, dentro do nosso contexto cristão, dentro da igreja, quando nós vemos o irmão indo ou tomando uma posição equivocada, cabe a nós, como atalaias de Deus, como aqueles que está sobre nós a responsabilidade de viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, não só para o ímpio, mas também para o nosso irmão, que muitas vezes está numa conduta equivocada. Síntese do tópico. 4. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha às nossa como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Então, o grau de responsabilidade que Ezequiel tinha é o mesmo grau de responsabilidade que nós temos. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Continue a anunciar a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. E aqui, eu já falei de 3 obras, né? Mas tem mais 2 aqui, que é a Teologia do Antigo Testamento e o Manual Bíblico de Harlem, que essas obras vão ficar aí no final, para que os irmãos possam consultar. Então a ideia aqui da nossa pré-aula é falar de uma forma bem resumida e dizer, tentar ajudar que os irmãos venham a pesquisar, preparar suas aulas. Estamos iniciando aí um novo trimestre, então nós temos aí mais 3 meses para ministrar, para trabalhar, para estudar o livro de Ezequiel. Também fico com o meu convite aí para os professores, para os irmãos que estão nos ouvindo. Uma boa dica agora é ler o livro de Ezequiel. Então, temos 3 meses para ler o livro de Ezequiel, com todo o conteúdo que a revista vai nos dar. Quero também agradecer a todos os irmãos que ficaram conosco aí no último trimestre aí da lição que findou. E também eu gostaria de deixar uma coisa aqui no final. Nós saímos de um trimestre onde toda a temática foi apologética. Toda a temática foi apologética. Sabemos que estamos no período eleitoral. Fique sossegado, não vou falar de nome de candidato e a ideia não é essa. Mas nós aprendemos sobre valores éticos e morais. Vimos algumas lições que muito do que foi tratado ali está relacionado ao poder público. São as pessoas que nós escolhemos para nos representar, que são pessoas que vão criar as leis. Então não adianta, irmão, nós ficarmos 3 meses estudando sobre questões relacionadas à moral e à ética, e na hora que a gente vai escolher aquelas pessoas que vão nos representar, nós vamos escolher pessoas que serão contra tudo aquilo que nós acreditamos e que nós estudamos em 3 meses. Então a gente tem que tomar cuidado. Então cabe a cada um. Eu acredito que cada irmão é responsável. Eu não acredito que eu deva dizer para você em quem você deve ou não votar. É você que tem que ter essa responsabilidade. É você que tem que pesquisar a pessoa. É você que tem que ver a vida preguiça dele. Porque a responsabilidade é sua. Tá? Então eu quero desde já agradecer aí, em nome de Jesus. E que os irmãos não esqueçam aí de comentar, de curtir, de compartilhar os nossos vídeos. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus.